A sua evolução começa na prática. Aqui. Agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Pô, que tema que a gente escolheu, né? Aí, assim, ó, a gente vai fazer uma combinação aqui, todo mundo, tá? A gente vai falar de IA, mas a gente vai falar de IA de um jeito simples e descomplicado para que todo mundo aqui consiga aplicar. Se no final vocês acharem que foi muito complicado, a culpa não é minha, a culpa é da Evelyn. Batam palmas só para mim e para a Evelyn, não precisa bater. Se no final, mas se no final vocês acharam que foi muito complicado, não precisa bater palma. Se vocês acharam que foi descomplicado, vai dar para aplicar, aí vocês batem palma, fechado? Então a gente tem um compromisso aqui com vocês de, nesses próximos minutos, falar sobre IA de um jeito muito descomplicado, até porque estamos com uma especialista em IA aqui, quem toca muita coisa, inovou muita coisa na Epmax em relação à inteligência artificial, forma muita gente lá dentro da Epmax sobre isso, então tenho o privilégio de trabalhar com a Evelyn e de pegar muito desse conhecimento também e compartilhar aqui com vocês. Então, bora lá com tudo. Eve, bora? Bora, vamos lá. Eu trouxe uma especialista para falar em público, né, gente? Vocês sabem como é que é, um técnico para falar em público. Se eu desmaiar, o SAMU deve estar por aqui, né, gente? Então, fica tudo certo. Ela falou assim, se eu desmaiar, tu continua tocando. Então, vamos embora, vamos todo mundo junto. Bom, gente, eu acho que uma grande questão aí do mercado que todo mundo está percebendo é que o custo de aquisição ele tem aumentado cada vez mais. Então, cada vez está mais difícil crescer, cada vez está mais difícil adquirir clientes para os nossos negócios, e aí a gente começou a analisar isso muito profundamente, né? Então, o que a gente faz, já que em relação ao custo de aquisição aumentar, a gente não tem tanto controle assim, porque realmente tem muita gente nas mídias sociais, investindo em tráfego pago, para adquirir o mesmo público, muitas vezes, né? Então, assim, o que a gente faz, já que o CAC realmente está alto, e quanto a isso não tem que se fazer, né? Até eu quero perguntar para vocês, olhando para a inteligência artificial, que é onde a gente vai entrar aqui, e realmente como conseguir reduzir o CAC, aumentar o LTV do cliente através de inteligência artificial e trazendo cases práticos. Levanta para mim quem já usa inteligência artificial no seu negócio aqui, por favor. Aí, bastante gente. Espero trazer novidades, então, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que a gente vai trazer cases muito práticos de empresas que adotaram IA nos seus negócios e conseguiram reduzir aí o custo de aquisição em até 30%. Tá? Então, todos esses cases que a gente trouxe são cases que conseguiram uma redução nos seus negócios em até 30%. E aí, agora, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor para falar sobre isso. Evelyn, explica aí para a gente sobre a IA, que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas se puder contar um pouquinho. Claro. A gente tem a sensação que a IA é uma coisa muito complexa, tenta, não sei usar, não tem como usar, não é uma coisa do dia a dia. Mas a IA ela é uma coisa no dia a dia, porque o que a IA faz? Ela está observando comportamentos, padrões, e está fazendo cálculos sobre aquilo. Por exemplo, a cada 10 pessoas que vêm aqui nessa sala, 2 já utilizaram a IA. Então, passa um grupo de 10, ela vai fazer um catálogo que 2 utilizam IA. Passa outro grupo de 10, 3 utilizam IA. Passa mais um grupo, 2 utilizam IA. No final de 20 grupos, ela vai ter uma estatística, né, daquele grupo, como aquele grupo se comporta. Então, independente do que você usa a IA está o tempo inteiro aprendendo padrões, fazendo métricas sobre grupos de pessoas, grupos de dados, comportamentos, e ela está trazendo isso como uma coisa, né, padronizada e numérica. Um exemplo é o ChatGPT, né? Acho que a maioria aqui já utilizou ele. O ChatGPT nada mais é que uma cópia nossa que foi treinada para responder perguntas e para entender que eu digitei e esqueci uma palavra. Tá? Se a pessoa esqueceu essa palavra, frequentemente ela quis dizer isso. Então, ele entende aquilo, adapta ao contexto e nada mais do que isso. Então, a IA ela é uma pessoa aprendendo, né, de certa forma, num sentido mais literal, com tudo que está acontecendo ali durante o processo. E não é esse bicho de 7 cabeças. Por trás tem uma matemática, mas o conceito é muito simples. E aí, então, vamos falar um pouquinho, entrando, então, já que não é um bicho de 7 cabeças, como é que a gente vai aplicar isso no marketing para reduzir custo de aquisição.
Primeiro, eu quis trazer aqui um case para vocês, tá? Que é o case da Sephora. Eles conseguiram aí aumentar 25% das vendas e reduzir 20% do CAC usando essa estratégia, tá? O que eles fizeram? Eles segmentaram o público com base nos interesses desse público, né, em comportamentos e preferências. Então, até, Evelyn, se tu quiser contar um pouco de como aplicar isso, né, a gente olha o resultado da Sephora e vê que eles acertaram muito nessa estratégia, mas desde negócios pequenos a negócios gigantescos como a Sephora utilizam a mesma lógica por trás de implementação, né? Então, como implementar para conseguir ter um aumento lá de 20% nas vendas e reduzir esse CAC através dessa segmentação? Sim. Aqui eu acho que vale uma frase que quem trabalha nessa parte de dados escuta muito. Correlação não implica causalidade. Por quê? Você vai medir quanto que essa campanha rendeu, esse público, quanto que ele engajou. Geralmente, você faz o seguinte: nossa, público de 20 a 40 anos foi o que mais comprou. Tá, mas foi o que você mais investiu? Foi o que você mais gastou? Qual que é a proporção segmentando aquele público? E aí você vai ver, putz, esse público aqui eu gastei 60% do meu recurso, mas esse público trouxe 12% de conversão. Esse público aqui eu mandei 10% só do meu recurso, mas esse público voltou 23%. Qual que é melhor? O que veio em quantidade ou o que veio em percentual? O que veio em percentual. Então, você só não disparou o suficiente para engajar aquele público. Nesse caso de segmentar público, nada mais que a IA faz é observar o seu produto. Eu estou vendendo produto fitness, creatina, whey. Quem é o seu público? Quem mais compra são as pessoas de 23 anos a 31 anos. Tá, mas por que ele mais compra? É o que você mais investiu ou ele mais compra porque ele é o que mais tem interesse? E aí você vai agrupando, né? Dentro de IA, a gente chama isso de clusterização. Tem até um modelo com um nome bonito, que é Caminhos, que ele é muito utilizado para isso, que imagina uma esteira. Está passando um cliente ali que comprou no seu site, aquele cliente tem 24 anos e ele tem hábito de comprar aquele produto e ele sempre compra outros produtos relacionados com itens fitness. Ele compra creatina, ele compra whey, ele vai comprando vários itens. Ele entra num grupo. Beleza, chegou um outro cliente de 23 anos e aquele cliente, porventura, comprou uma creatina há 12 meses atrás lá no seu site e nunca mais voltou. Ele tem o perfil de compra? Não tem. Mas por quê? Ele comprou uma vez. E, para isso, você precisa catalogar o comportamento do cliente. Cliente que compra esse produto tem interesse nesse. Cliente que volta com X tempo é um cliente-alvo desse público fitness. E aí você vai criando bases, né, com foco no que você vendeu, quantas vezes aquele cliente voltou, e você vai conseguindo direcionar. O que eles fizeram? Olha, mulheres de 25 a 35 anos têm afinidade com esse item, mas somente se elas tiverem classe B, classe C, se elas tiverem também interesse em itens fitness, e se a mulher mora nessa região, ela tem mais interesse em comprar esse produto e não esse, porque tudo isso afeta, né? O padrão de consumo de uma pessoa é uma impressão digital. Você tem um perfil de compra, você tem um perfil de navegação, você tem um perfil de pesquisa. Então, eles olham tudo isso durante o processo das campanhas, quando vão direcionar as mídias, e conseguem avaliar o que aquele cliente quer ali, né? Boa, pessoal, a gente até deixou aqui algumas ferramentas para quem quiser aí anotar, que vocês conseguem fazer isso aqui na prática, tá? Então, até, se quiser explicar um pouquinho sobre esse modelo de RFV, né? Eu acho que a gente trouxe algumas ferramentas, quem quiser anotar, é importante, porque daí vocês vão conseguir executar justamente tudo isso aqui. Aqui, quem já usou ou ouviu falar no termo RFV? Acho que é a minoria, né? E é uma das coisas mais importantes, até a Via Varejo tem um case extremamente grande nisso que eles aplicaram na parte do e-commerce. O que o RFV faz? E aí qualquer um aqui nessa sala, no Excel mesmo, consegue fazer o seu RFV. Ele vai avaliar o cliente que está no seu e-commerce, no seu site, com base na recência, com base na frequência de compra e com base no valor. Por quê? A Evelyn tem o hábito de comprar no meu site. A Evelyn tem uma frequência de compra mensal.
qual que é o ticket da Evelyn? A Evelyn compra em torno de R$ 400. Beleza, mas com base no perfil de compra da Evelyn, ela pode ser uma cliente que compra de 15 em 15 dias e ela pode comprar um ticket de R$ 700. Então, o RFV é você saber qual que é o potencial do seu cliente quando está na hora dele voltar. Isso evita de você gastar para comprar um novo cliente, né? Se o cliente já está ali, ele pode comprar com um ticket de R$ 400, R$ 700, e ele pode comprar mais vezes, não sai muito mais barato? E isso é o quê? Bota todas as suas vendas ali no Excel, faz uma contagem de compras por cliente, faz uma média de valor, faz uma diferença desde a última compra dele, você tem, de certa forma, uma avaliação do RFV. Ah, Evelyn, mas funciona? Dá para fazer uma coisa mais aprimorada? Dá, essas ferramentas te possibilitam fazer isso, mas acho que começa com o básico, né? Porque a gente tem que entender o dado do nosso cliente, a gente tem que entender o nosso público, e isso te permite avaliar, opa, está na hora da Evelyn voltar, vou disparar uma publicidade para ela aqui, mas eu vou disparar de 2 itens e vou dar um desconto para ela. Ela vai ter uma chance muito maior de voltar. Então, o RFV nada mais é que uma métrica de recência, frequência e valor do seu cliente. E isso é muito aplicado, por exemplo, né, em varejo. Né? A Magalu, Via Varejo, a Amazon usa muito isso, porque eles sabem o que o cliente compra, qual a frequência, qual é o potencial de compra dele para tentar trazer aquele cliente. Deu para entender, gente? Acho que é aplicável para todo mundo aqui, no Excel? Contagem, diferença de datas e média de valor, né? Nem é um bicho de 7 cabeças. Boa. Depois vou ter um desafio para a Evelyn no final. Vamos ver se ela vai topar. Bom, então, eu acho que assim, essa publicidade programática e otimização em tempo real, né? Essa de entender o perfil do cliente em tempo real e conseguindo mudar isso, assim, o que tu pode aplicar, assim, né? Como que tu pode trazer essa técnica? Eu acho que tão simples quanto o RFV, assim, o pessoal fazer no Excel, e desde os que estão mais avançados, né? Quando a gente olha, né, uma plataforma de educação online, aí eu falei para vocês que a gente vai trazer vários cases práticos, tá? Então, uma plataforma de educação online, eles usaram o sistema de publicidade programática baseado em inteligência artificial, e eles conseguiram ajustar o lance dos anúncios, né? E aí, mídia paga, todo mundo sabe, cada vez mais caro, e direcionando para o público em tempo real. Então, cada minuto que as pessoas iam comprando, ele ia conseguindo direcionar aquilo ali em tempo real. E aí, o que eles tiveram de resultado? Tá? Eles reduziram o CAC em 25% e aumentaram a taxa de conversão em 30%. E aí, Evelyn, como aplicar na prática de múltiplos negócios que a gente tem aqui? Nome técnico disso, gente, aprendizado por reforço. Nome real, quem tem criança aqui em casa? Criança botou a mão no fogo, queimou, o que ela percebe? Opa, não posso. Criança chorou, você deu um lanche para ela, uma bala, o que ela percebe? Toda vez que eu quiser uma bala, eu vou chorar, minha mãe vai me dar. Aprendizado por reforço é isso. Então, você coloca uma campanha para rodar, e aí você dá um parâmetro, né, para a IA ou para o site. O Google Ads ele tem essa funcionalidade, por exemplo, e fala, olha, tal métrica é desejada, tal métrica não é boa. A IA vai rodar a campanha em vários horários do dia ali, vai monitorar o resultado. Atingir o resultado? Ponto positivo para mim. Não atingir? Ponto negativo. Então, ela vai disparar várias campanhas, uma de manhã, uma de tarde, uma para um público A, outra para um público B. Depois, ela vai olhar onde ela ganhou ponto e onde ela perdeu ponto. Beleza. Campanhas para esse público nesse horário foi muito bem. Ela vai disparar outros tipos de campanha, testando aquele público em vários cenários, e ela vai aprendendo. Basicamente, igual uma criança ali, quando bota a mão no fogo ou quando chora é a mãe da doce. E ela vai fazendo isso inúmeras vezes. Então, é como se você estivesse fazendo aquilo ali, anotando tudo num papel, e depois você parasse e olhasse, olha, fiz 48 testes, esse é o resultado dos 48 testes, e saísse fazendo média, avaliação, né, de conversão em cada uma. Então, nesse cenário, o que a IA faz? Ela recebe parâmetros, você vai dar para ela parâmetros positivos, parâmetros negativos, e ela vai aprender. Com isso, conforme ela aprender, entender qual que é o melhor horário, o melhor público, ela começa a fazer esses disparos programáticos para cada público, para aumentar ali o potencial, né? Ou seja, tenho X de valor e eu preciso atingir isso. Ela vai calcular qual que é o melhor horário, qual que é o melhor público para atingir aquele resultado. Também não é difícil, né? Boa, eu acho que um erro muito comum que eu vejo, às vezes, é dar a recompensa errada.
Então, setar nas plataformas a recompensa errada. Por exemplo, eu vendo um sistema e eu quero que as pessoas se cadastrem no meu site para que elas possam virar um lead, enfim. Só que aí, daqui a pouco, se tu coloca lá que se a pessoa se cadastrar simplesmente é um lead que tu quer, será que é realmente um lead que tu quer? Será que esse lead, todos que se cadastram, eles são qualificados? Ou, na verdade, tu quer o que é qualificado? Então, será que está qualificando certo? Né? Assim como para o e-commerce, por exemplo, eu quero que o cliente visite minha página. Vai valer a pena tu ficar gastando e dando a recompensa para a IA, para ela ficar gastando, investindo, só para levar visitante para o site? Será que tu não quer a compra, a conversão? Né? Então, que nem igual a criança que a gente está falando aqui, que a recompensa para ela vai entender e vai continuar fazendo aquele padrão de comportamento, a IA funciona do mesmo jeito. Né? Então, se a recompensa tiver setada errada, no final das contas, o resultado ele tende a não vir. Né? Então, é muito importante alinhar essas duas coisas. Isso volta até aquele ponto do público, né? Não é porque 40% do que votou na campanha está nessa faixa de idade, nesse perfil, que ele é o seu melhor público. Ele pode ser só o público que você mais disparou. E aí, se você não interpreta esse dado, você dá um entendimento errado para a IA. Boa. Agora vamos trazer um case da Amazon aí, né? A gente admira muito, acho que todos aqui também. E eles conseguiram implementar uma análise preditiva para prever intenções de compra, né? Então, para prever o que aquele consumidor ia querer comprar, né? Então, previamente analisar isso. O que eles tiveram de resultado, tá? Eles conseguiram aumentar, nesse caso, 35% das vendas e reduziram 20% do custo de aquisição. E aí, a forma como eles implementaram... e aí, vocês estão vendo que o tempo inteiro a gente está trazendo as ferramentas aqui, para quem quiser ir anotando, tirando foto, enfim, que depois vocês conseguem implementar também. Acho que é importante lembrar que na Amazon, tudo ali no momento em que você bota um item no carrinho ou que você pesquisa, é IA. Então, a Amazon ela tem algoritmo de recomendação, algoritmo de combinação de produtos e algoritmo de previsão de compras. Vou trazer um exemplo até similar à Amazon e que todo mundo aqui já deve ter usado, que é o iFood. Vocês acham que o iFood ganha dinheiro por ser uma plataforma de lanches, porque cobra muito caro, ou porque ele fornece para o cara que está vendendo uma forma de potencializar? Você abre o iFood, eu vou abrir aqui no mesmo lugar. Vai aparecer a mesma coisa? Por quê? Algoritmo de previsão de compra e recomendação. Então, o que a Amazon faz é algo similar ao que o iFood faz, e que é um exemplo aqui muito próximo de nós, né, no Brasil, que é, vamos avaliar o comportamento de compra desse cliente. Olha, esse cliente, nos últimos 30 dias, ele pesquisou esse item, esse item, esse item. O histórico de compra dele tem esses itens. Tá, com base nisso, o que essa pessoa pode precisar comprar e pode querer comprar? Aí começa a aparecer, quando você abre a página lá, naquele rolando de produtos, uma recomendação. O que vai acontecer? Você vai comprar. Mas antes de você comprar, já tinha um algoritmo lá falando que você tem 93% de comprar aquele item. Então, ela não investiu à toa. Ela te mandou porque ela já sabia que você queria comprar aquele item. A mesma coisa é o iFood. Geralmente, você pede o quê? O top 3 que está lá na recomendação. Por quê? Ele já sabe que você quer comprar aquilo ali. E no dia a dia, né, como que isso funciona? Você vai olhar muito o perfil de interação do cliente, qual que é o perfil de compras anteriores, qual que é o perfil daquela pessoa online. Né? Então, quando você coloca lá para disparar uma publicidade, ele já tem acesso aos interesses daquela pessoa, a região, que tipo de coisa aquela pessoa geralmente tem mais engajamento. Então, você vai fazendo teste. Quero ver quem vai comprar esse novo produto. Essa pessoa aqui teve engajamento. O TikTok usa muito isso para saber quanto tempo a pessoa fica no vídeo. Né? Mandou uma publicidade, a pessoa assistiu inteiro, pode mandar que ela tem interesse. Se eu mandar mais uns 3 vídeos, ela é uma compra certa. Então, o que esses algoritmos fazem é com base em publicidade, com base em perfil, com base em interesse, e o seu engajamento em todos os disparos de publicidade que eles te mandaram, ele vai prever qual que é a sua probabilidade de compra. Então, 70% que esse público aqui, essas pessoas vão comprar esse item. Você vai lá e dispara cartada final só para fechar a compra. Então, isso é feito com base em quê? Matemática por baixo dos panos, né? Mas as ferramentas até que a gente botou aí, acho que a Big ML é uma das que eu mais conheço. Você coloca lá sua base de dados,
coloca como que foi os seus resultados de campanha por público, como é que foram as compras, e aí ele vai te retornar segmentado a propensão de compra. Ó, tal nicho, 72% de chances de compra. Tal grupo, você deve ter uma conversão acima de 40%. Por quê? Ele está medindo a interação, ele já olhou o que aquele cliente, né, teve interesse, como que aquele cliente ficou. Boa. E aí, gente, assim, todas essas estratégias que a gente está trazendo aqui, óbvio que elas aprimoram e melhoram e reduzem custo de aquisição, aumentam a conversão, aumentam a chance desse cliente ter um LTV maior, dele voltar a comprar. Né? Quantas vezes a gente entra em vários sites aí e sai e não compra nada, porque aquele site não traz o que exatamente a gente está procurando, ele não conseguiu identificar um padrão, e por isso é tão importante, porque o custo de aquisição só tende a subir e a gente precisa entrar nessa competição aí. Como a Evelyn falou, não tem nada de mirabolante atrás da IA, né? Tem muita coisa, ferramenta que está disponível aí no mercado para isso, mas tem um dos pontos assim que eu acredito ser chave em tudo isso, e que a gente não consegue controlar muitas vezes, né? Então, por exemplo, para um iFood que tem uma plataforma de pagamento interna, o iFood controla, ele consegue olhar esse padrão de compra. Mas quantas vezes a gente vê pessoas pegando cartões emprestados e o pagamento recusando, né? Então, assim, a parte crucial tá bom, eu já entendi o padrão, eu já consegui otimizar o custo de aquisição, eu já consegui entender o padrão de compra do meu cliente, já entendi o que ele quer comprar, já entendi que a Evelyn gosta lá de comer o iFood na quinta-feira e ela geralmente pede uma pizza, então vou mandar um push para ela lá, então o iFood já entendeu o padrão. Mas de que adianta? Beleza, eu mandei, a Evelyn se interessou, ela foi comprar e não conseguiu porque ela tentou comprar com o cartão de uma amiga dela, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com plataformas que são inteligentes e que conseguem, de fato, cruzar esses dados, né? Até, Evelyn, se puder explicar um pouco dessa inteligência, não só de plataforma enquanto pagamento, mas de todo esse ecossistema e que traz essa IA, né? Eu acho que é o ponto, né? Você tentou trazer o cliente, utilizou de várias ferramentas ali, fez a pessoa chegar até o momento de fazer o pagamento. Se você tem um problema ali com aquele cliente, né, seja de intermitência, de cair o sistema, seja de não aprovar o pagamento, você nadou, né, morreu na praia ali, porque a experiência foi ruim. A chance desse cliente voltar, ela é muito baixa. Então, até mesmo para isso, você precisa trabalhar com uma plataforma que entenda esse cliente, mas como um todo. Volto a dizer, cada pessoa aqui tem uma pegada digital, né? Tem uma assinatura digital. Por exemplo, tem pessoas que criam um e-mail só para compra. Só que, muitas vezes, essas pessoas que usam um e-mail secundário para fazer uma compra, ela tem um pedido recusado. Por quê? Existem birôs, né, ferramentas de dados de mercado, e lá vai falar o seguinte: o e-mail da Evelyn é esse. Tá, esse é o e-mail da Evelyn para receber comunicações de trabalho, comunicações de coisas pessoais. Mas o e-mail da Evelyn para compra online é esse. Por quê? Quem é que gosta de ficar recebendo inúmeros e-mails? E aí eu volto a dizer, às vezes a gente manda muita publicidade, e-mail marketing. Por que hoje não funciona tanto? Porque a maioria das pessoas faz um e-mail secundário para receber esse tipo de comunicação. Então, qual que é a chance da pessoa acessar isso, a menos que ela queira ver alguma coisa específica? É praticamente nula. Então, isso, em geral, no mercado, leva até uma recusa. Qual que é o outro ponto? Às vezes, você atinge um público até de efeito colateral, né? A pessoa não é o cliente daquele produto, mas ela está comprando para um presente. E, muitas vezes, eu vou até trazer um caso real, a gente teve uma pessoa, né, de quase 90 anos fazendo a compra de um item de papelaria, material de mochila, caderninho de unicórnio, coisas, né, que não deram muito match com o perfil de compra dela. E aí esse pedido, né, o parceiro estava tentando passar em outro local, foi recusado. Quando a gente viu, era o quê? Uma senhora comprando para a neta porque queria um caderninho específico e ela não tinha o caderno na papelaria, ela teve que se aventurar no digital. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tenta comprar um item que não se enquadra no perfil dela, ela tem chances de ser recusada. Ah, o cartão é válido, está no nome dela, está no mesmo IP dela, no e-mail que ela compra, no telefone que ela compra. Tá, mas ela não tem afinidade com essa compra, recusa. Ela não tem? Espera aí, vamos ver. Tem netos? Tem.
Já teve hábito de comprar outros itens assim? Não, não teve. Tem alguma discrepância nos dados? Não, não teve. Então, a compra é aprovada. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, vou voltar a dizer, correlação não implica causalidade. Não é porque eu nunca comprei um computador online que eu não vá comprar. Eu posso querer comprar, eu posso precisar comprar. E é nesse momento que, muitas vezes, a pessoa tem um pedido, tem uma compra recusada. Só que isso gera um atrito, isso gera um transtorno. Depois, para recuperar esse cliente, dificilmente ele vai voltar, né? Porque ele vai lá em outro local que não recusou a compra dele e finaliza. Eu acho que a grande questão é a gente aprender a usar a IA para entender, óbvio que clusterizar e, né, e colocar o pessoal as pessoas em grupos, né, o perfil do cliente, mas também para entender muito a individualidade de cada lead que passa pelo nosso site, né? Então, não é porque a Betina tem, sei lá, 31 anos, a Evelyn, nem sei quantos anos tem, Evelyn. Ela não quer falar dela, falou que ia ficar feio, né? Falar 10 anos de experiência em tecnologia que você tem, eu descobri a idade dela. Mas não é por conta disso que daqui a pouco a gente não tem o interesse pelo mesmo produto, né? Então, assim, essa é importante dessa individualidade, entender o cliente muito profundamente, é que vai trazer a conversão e vai parar de nos deixar de perder o cliente no meio do caminho, né? Eu acho que até agora fraudes, né? Falando em Brasil, todo mundo sabe que é um país... É um dos países que mais tem fraude na América Latina. Acho que perde para o México. E está em terceiro agora. Então, o que acontece muitas das vezes? Né? A tendência das tecnologias é entender e pecar muito mais pelo excesso e acreditar que aquele cliente é uma fraude do que entender a individualidade de cada cliente, entender que pode ser um padrão de compra diferente. Então, assim, Evelyn, como alinhar e aliar essas duas coisas para que, de um lado, se consiga entender o cliente que ele é legítimo e, de outro lado, se consiga barrar, né, esse cliente que é fraude, mas, ainda assim, sem perder essas vendas que são legítimas, né? É entender que vai ter o grupo padrão, vai ter o comportamento da média, mas vai ter o esporádico. Vou trazer um exemplo. Acho que a maioria aqui escuta Spotify ou YouTube Music. Eu duvido que alguém aqui tem só um estilo de música, ou se é tipo eu. Um dia está ouvindo um estilo, no outro dia uma coisa totalmente aleatória, e chega na retrospectiva, o Spotify vai mandar o quê? O que você mais ouviu. Você pode ter ouvido alguma coisa aleatória, um ritmo diferente, mas no final do ano ele entende. O seu comportamento padrão, é sertanejo, é música, é rock, beleza. Mas não significa que a sua média, o seu perfil de música é um rock, que não vai ter um dia que você vai ouvir um pagode aleatoriamente, ou que você vai botar uma playlist de festa, porque você está no churrasco, pediram o seu Spotify e colocaram aquela lista ali. Então, o que a gente tem que saber separar é a média e o outlier. O que é o ponto fora da curva nesse grupo? Tá? Minha média é esse público, quem está comprando aqui é esse público, mas não significa que outro público não pode comprar. Aí, até trazendo um exemplo, né, o nosso sistema de antifraude a gente fez proprietário justamente por isso. A nossa dificuldade mandava um pedido um pouco fora do padrão, recusa. E aí, né, gerava prejuízo para o parceiro, gerava prejuízo para a gente, então a gente desenvolveu um sistema que consegue avaliar qual que é a média, qual que é o comportamento padrão do grupo, qual que é a anomalia. Beleza, esse aqui é uma anomalia, mas o quanto a anomalia ele é? Justifica uma recusa? Não, não justifica, ele tem um ponto fora da curva. Imagina uma esteira, cada pedido passa naquela esteira. O dado bate com o dado de mercado? Um ponto positivo. Comprou várias vezes numa janela e mudou os cartões? Um ponto negativo. Tá, mas está no mesmo IP, mandando entregar para o mesmo endereço padrão, todos os dados são coerentes, dados da pessoa, dados de mercado, um ponto positivo. A pessoa já comprou esse item, mais um ponto positivo. No final, vai recusar esse pedido porque a pessoa tentou 3 vezes e o cartão foi negado? Não, né? Porque a pessoa pode ter digitado errado, o banco ter pedido ela para desbloquear, a pessoa pode ter que liberar, porque quando é cartão virtual, tem gente que tem hábito de deixar bloqueado, só desbloqueia quando vai fazer a compra. Então, a gente precisa avaliar o que é a regra, mas também saber tratar a exceção. E essa é a grande diferença, né? Saber tratar a exceção. Boa, até falando em IA, né? Agora tá essa tendência da IA. O que tu vê que vai ser o caminho? Assim, o caminho é IA? Tu que já estuda há 10 anos sobre isso. Para onde tu olha esse caminho da tecnologia, né? A gente está falando de usar a IA aqui para reduzir CAC, mas
Acho que o mundo inteiro só se fala de IA, né? O que tu tem visto aí para os próximos anos? Só um adendo que eu sou jovem, tá? Eu só comecei precoce. 10 anos parece que eu sou já... Mas, enfim. Eu acho que, no final do dia, a IA é feita de pessoas. Então, a gente pensa, a IA vai substituir as pessoas. Não. A IA ela tem que ser usada pelas pessoas como um ferramental. Por quê? Se as pessoas não evoluírem, a IA não evolui, porque a base de conhecimento da inteligência artificial é a gente. Então, no futuro, o que eu vejo é a otimização do nosso dia a dia, porque ninguém aqui gosta de pegar e ficar fazendo uma tarefa repetitiva. Acho que tempo, né, e oportunidade, tempo e dinheiro, às vezes o tempo da gente é muito mais valioso fazendo uma coisa que necessita de pensar, necessita de raciocínio lógico. Então, o que eu vejo no futuro é as pessoas aprendendo a pilotar IA. E aí eu vou trazer um exemplo. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente consegue fazer com o ChatGPT. Por que a maioria não vai conseguir fazer? Porque não vai saber pilotar, né, a máquina ChatGPT. Porque o ChatGPT, por exemplo, para você lidar com ele, você precisa dar um contexto. Vou trazer um exemplo para ele gerar um cluster de clientes para você. Se você chega lá e fala, gera para mim um cluster, ele vai gerar uma anomalia, uma bizarrice. Por quê? Ele precisa de um input inicial. Se você chega para ele e fala, tem uma loja que vende produtos de beleza, nosso foco é batom, estou lançando uma campanha, gostaria de gerar um grupo de clientes que mais compraram, essa base é de clientes dos últimos 6 meses, queria avaliar qual que é o cluster, qual que é o perfil com maior chance de compra e manda um CSV para ele. O resultado vai ser lindo. Mas por quê? O que mudou? A base é a mesma. Você deu contexto. Então, para utilizar, gente, a IA, para utilizar IA generativa, você precisa entender que ela precisa receber um contexto inicial seu, ela precisa entender o seu problema para que ela possa te ajudar. Então, tudo que vocês quiserem, assim, desses tópicos que a gente falou aqui, vocês conseguem utilizar o ChatGPT. Só vou pedir uma coisa, pega o CPF lá, faz uma anonimização, depois vocês fazem um PROC-V no Excel para não mandar o CPF de ninguém lá. Então, segurança também nos dados. Mas, se você der um contexto, ela vai entender. Ah, vou lançar um produto novo, quero fazer uma campanha, esse é o meu público, isso aqui foi o resultado que eu obtive, isso aqui é quem comprou. Com base em todos esses dados, qual que é o melhor público que eu faço um disparo? Ele vai fazer um modelinho por baixo dos panos e vai te retornar um resultado. Então, por isso que eu falo, a IA, ela é parceira. A IA, ela é uma ferramenta igual um Excel. Quando surgiu o Excel, o que eles falavam? Ah, o computador vai substituir as pessoas. Na época, tinham as calculadoras humanas, né? Vai substituir todo mundo. O Excel vai reduzir a quantidade de pessoas no trabalho. Isso aconteceu? Ou mudou a forma de trabalhar? Tu acha que vai se manter sendo IA? O que tu está vendo? Eu não te ouvi. Tu acha que vai se manter sendo IA? Eu acho que sim, a IA vai evoluir muito, só que vai evoluir em novas profissões, né? Vai ter muito analista de engajamento com foco em IA, analista de planejamento financeiro com IA, analista de marketing com IA. Vai colocar muito isso nas profissões, mas eu acho que daqui a uns 10 anos vai ser tipo pilotar um computador em um Excel. Cara, você sabe fazer? Sabe. Se não sabe, você está fora do mercado. Então, uma necessidade é aprender a pilotar, né? Porque ou a gente domina a máquina, ou a máquina domina a gente, né? Boa. Gente, para quem ficou aqui, a gente preparou o material completo dessa palestra com todas as ferramentas que a gente apresentou aqui. Eu desafio a Evelyn a mandar para vocês, para quem chamar depois, algum modelo de Excel para fazer o RFV. É um desafio mesmo? É para tu mandar mesmo? Né? Bora lá. Então vai fazer. Então tá. Quem quiser, manda mensagem que a gente manda para vocês. A gente não, eu inventei isso aqui agora. Então, a Evelyn vai ter que preparar o modelinho do Excel para fazer o RFV, e a gente manda para vocês, mas esse material acho que já está tudo preparado, automatizado, para disparar com todas as ferramentas e com todo esse guia do que a gente falou aqui. Gente, muito obrigada. O que eu quero dizer para vocês é que não importa a tecnologia, não importa se é IA, o que importa é a gente estar com muita visão do nosso cliente, do nosso consumidor, para onde a gente quer ir e aplicar o que for de tecnologia. Muito obrigada.